Oi, gente querida do mundo inteiro que tem me seguido, tem compartilhado os meus vídeos. Puxa vida, amo tanto vocês, oro por vocês. E a minha oração é para que vocês possam ser instrumentos poderosos do nosso Deus. Amém? Hoje é a 8ª mensagem da série A Revelação do Apocalipse. E como prometi, é a segunda parte sobre o reino milenar, né? Porque a primeira mensagem não deu para abordar tudo. Muita gente questiona o propósito, a razão de haver um reino de Jesus Cristo na terra, né? Físico. Há até aqueles que afirmam que não, que Jesus vai governar no coração das pessoas, da igreja, por que tem a necessidade dele vir de novo. Então, na mensagem de hoje, eu quero falar para vocês dos propósitos do milênio. E eu vejo, quando eu estudo a palavra de Deus, pelo menos 4 propósitos muito claros e 4 funções importantíssimas no plano de Deus para haver um milênio literal aqui na Terra. Em primeiro lugar, o primeiro propósito é recompensar os fiéis. Lucas 19, de 16 a 19, Jesus conta uma parábola e eu vou ler para vocês. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Esta parábola foi contada por Jesus quando perguntaram a ele sobre a implantação do reino. O povo judeu estava querendo saber quando o Messias cumpriria o chamado de Deus, as profecias, e estabeleceria o reino sobre a terra. Então, a parábola ela é uma resposta a esta pergunta. Então, esta parábola, chamada também da parábola das 10 minas, Jesus está dizendo que um homem, ele parte para uma terra distante e antes de partir, ele chama alguns homens e coloca sob a responsabilidade dele algumas minas. E este homem, quando volta, ele vai ter com estes homens para ter aí vamos dizer assim, uma contabilidade de como eles lidaram com aquele tesouro, com aquela mina que eles receberam dele, tá? Então, ouvindo eles estas coisas, diz Lucas 19:11, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus haveria de manifestar-se imediatamente. Ou seja, os discípulos achavam que o reino estava próximo, o Messias estava ali, então logo viria o reino milenar, ou o reino de Deus aqui na terra. Então, Jesus deixa claro que antes de que isso acontecesse, ele, que era este homem, né, da parábola, ele tinha que se ausentar ainda. Ou seja, ele ia morrer, ia para a casa do Pai, ia preparar todas as coisas, e quando ele voltasse, ele estabeleceria então este reino. Então, nesta parábola, o homem que partiu para uma terra distante, para tornar depois estabelecer o reino, é Jesus. Os trabalhadores, para quem ele confia as 10 minas, para que administrassem, são aqueles que creem. Eu vejo que são tanto os judeus quanto também os gentios, né? Os cidadãos que rejeitam, tá, que ele governe sobre eles, são aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Cristo é o Messias, que é o Rei do mundo, né? A volta dele se refere não ao arrebatamento, porque o arrebatamento é o encontro de Jesus com aqueles que creem nos ares, mas é a segunda vinda, que é o encontro de Jesus para estabelecer o seu reino, e aqui na terra. Então, a volta deste homem se refere à segunda vinda de Cristo, no final dos 7 anos da grande tribulação, quando ele vem para governar no milênio. E a recompensa aqui, querido, que ele diz, aqueles que foram fiéis, é que governarão sobre 10 cidades. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, que
a tua autoridade para reinar e para governar está diretamente ligado a todas as, vamos dizer, os dons e talentos e ao propósito que Deus deu para você enquanto você está na terra. Então, você tem um chamado, você tem um ministério, você faz esta obra de Deus, você cumpre o seu propósito. Quando Jesus vier, a tua autoridade para governar sobre cidades, tá? Será diretamente ligado a como você, vamos dizer assim, tratou da ordem de Jesus para você, dos dons, da tarefa e da responsabilidade que ele te deu. Então, esta é a primeira razão do milênio, tá? O primeiro propósito, recompensar os fiéis, dando-lhes autoridade no reino milenar, de acordo com aquilo que eles agiram com os dons que eles receberam. O segundo propósito do milênio é redimir a criação. Romanos 8, de 19 a 22, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Quando o homem pecou, ele perdeu a autoridade que ele tinha sobre a terra, sobre o Éden, e esta autoridade foi passada para as mãos de Satanás. Jesus, certa vez, ele disse assim: aí vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Então, claramente, a autoridade que Deus tinha dado para Adão transfere para o diabo quando ele desobedece a Deus e prefere ouvir a palavra da serpente do que a palavra de Deus. E toda a criação foi afetada. A terra que produzia sementes, que produzia ervas, passou a produzir espinhos, abrolhos. Isso foi resultado da maldição. E a Bíblia está dizendo aqui em Romanos que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando é que a terra será redimida, meus irmãos? Quando o rei Jesus, o Messias, vier governar nesse mundo. E isto se dará de maneira que o Éden, tudo que tinha no Éden, vai voltar para esse tempo. Então, uma das funções do milênio é reverter a maldição da natureza, tá? A maldição que o próprio Deus lançou sobre a terra. Porque diz ali, né, em Romanos que eles estão aguardando essa redenção por causa daquele que a sujeitou a esta maldição. Quem foi? O próprio Deus. Quando o homem quebrou a aliança com Deus, desobedeceu, Deus falou: olha, agora a bênção não vai acontecer mais. Agora a terra vai ser maldita e vocês vão ter que trabalhar e vão ter que lançar a semente. No meio da semente boa, no meio das ervas boas, terão abrolhos, espinhos. Você vai ter que trabalhar com o suor do teu rosto e daí por diante. Então, o milênio vai reverter tudo isso. E até mesmo, queridos, nos animais que se tornaram animais carnívoros, né, predadores, onde o indivíduo para viver tem que matar, isso vai ser revertido também no tempo do milênio. E todos os animais vão voltar a ser herbívoros. Eu já falei sobre isso na primeira mensagem, mas eu quero ler de novo aqui. Isaías capítulo 11, versos 6 a 9, diz o seguinte: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. Ou seja, se um quintal grande, uma pequena fazenda de um indivíduo, vai ter lá cordeiro, vai ter lá o leão, vai estar lá o lobo, e vai estar todo mundo junto. O filho pequeno vai poder estar junto com eles, né? A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, queridos, a terra será extremamente
produtiva, será linda, será novamente um jardim do Éden, porque Deus vai redimir a terra durante o período do milênio, simplesmente porque o Senhor Jesus, a presença dele, a glória dele estará dominando o mundo inteiro. E Satanás estará guardado, estará amarrado juntamente com os seus demônios. A terceira razão, o terceiro propósito para o milênio aqui na Terra, literal, é para cumprir as promessas de Deus e especificamente aos 3 pactos incondicionais que Deus fez com 3 homens com os quais, na verdade, com homens com os quais ele fez aliança, tá? Porque a terceira aliança não é com um homem específico, mas é com toda uma geração inteira de pessoas, né? Então, as 3 alianças, a primeira delas é a aliança abrâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, Gênesis 15, de 18 a 21. Esta aliança de Deus com Abraão, primeiro era com seus descendentes. Deus prometeu que todos os descendentes de Abraão se tornariam uma grande nação. Está lá em Gênesis 12, 1 a 3, Gênesis 13, 16, Gênesis 15, 5, 17, 7 e 22, de 17 a 18. Então aqui, em primeiro lugar, diz respeito ao povo de Israel. Mas eu creio que os descendentes de Abraão não são somente os descendentes físicos, mas são também os descendentes espirituais. Porque quando Deus chama Abraão para fora da tenda, ele manda olhar para os céus e disse: assim será a tua descendência, como as estrelas dos céus, mas ele diz também depois que seria como a areia da terra. Então, eu creio que Deus tem descendentes físicos para Abraão, a terra, né? Que é o povo judeu, né? O povo hebreu, mas também tem descendentes espirituais que são aqueles do céu, né? Que representam as estrelas, que são todos os que creem em Jesus, o descendente de Abraão, porque a Bíblia diz que através do seu descendente, todas as nações da terra seriam benditas. Então, esta aliança incondicional de Deus com Abraão ainda não se cumpriu. Por quê, gente? Porque a terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes, essa terra nunca foi conquistada, nunca foi alcançada. Esta terra inclui o território de Israel de hoje, mas ela vai muito além. Inclui também o Egito moderno, inclui a Síria, o Líbano, o Iraque, tá bom? Lá em Gênesis capítulo 15, de 18 a 21, a gente vê isso. E esta promessa que Deus fez para Abraão nunca foi cumprida. Gente, Deus não é homem para mentir e não é filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu a Abraão que Abraão conquistaria esta terra e esta terra seria dos seus descendentes, isso vai acontecer. Por quê? Porque esta é uma promessa incondicional. Existem algumas promessas na Bíblia que são condicionais. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Como, por exemplo, né, lá em Deuteronômio 28, que fala das bênçãos e das maldições, ali é claramente uma aliança condicional à obediência do povo. Mas a aliança que Deus fez com Abraão é incondicional. Vai acontecer, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer isso com os teus descendentes, eu estou dando esta terra para você, e eles nunca alcançaram este território. E, portanto, meus queridos, saibam que isto vai se concretizar no período do milênio. E o terceiro aspecto, né, desta aliança abrâmica, então, primeiro é descendentes, segundo a terra, e terceiro é a bênção. Deus prometeu a Abraão que através de Abraão e dos seus descendentes, todo mundo seria abençoado. Esta promessa já foi, em parte, cumprida através do maior dos seus descendentes, que é Jesus, né? Jesus Cristo. Agora, esta bênção, ela não se completou. Alguém vai dizer: pastor, mas já tem gente sendo salva em todas as nações. Queridos, a bênção diz que o mundo inteiro. Existem ainda muitos povos, muitas línguas, povos indígenas, existem ainda povos muçulmanos que nunca ouviram falar que o descendente de Abraão, Yeshua, né? Ele é o Salvador, ou seja, eles até acreditam no chamado Issa, que é Jesus,
mas ele é um radical muçulmano, ele nunca morreu na cruz e, portanto, ele não ressuscitou, ele vem para matar aqueles que são cristãos, ou seja, eles não estão sendo abençoados por esse descendente, e eles são descendentes de Abraão. Então, esta bênção que Deus prometeu que aconteceria através de um dos descendentes de Abraão, ela ainda não se deu. E isso vai se cumprir no milênio, quando Jesus estiver aqui na terra. Todas as nações, todos os povos saberão que o descendente de Abraão é aquele através do qual vêm as bênçãos para toda a terra. Amém? Então, através de Jesus Cristo, esta bênção parcial que nós já vemos hoje será plena no tempo do período milenar. Tá bom? A segunda aliança incondicional que Deus prometeu foi para Davi, e é chamada de aliança davídica. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 16, que diz o seguinte: Deus está falando com Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. O seu reino é o dele, né? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Antes de mais nada, eu quero fazer uma reflexão sobre este texto. Porque alguns teólogos dizem, gente, mas se ele está falando de Jesus, como é que ele pode estar dizendo se ele vier a transgredir? Então eu vou açoitá-lo, eu vou tratar duramente com ele. Como pode ser? Jesus jamais pecaria. Aí é que está, meus queridos. Jesus, quando veio na terra, ele foi tentado. E vocês acham que aquela tentação de Satanás foi de Araque? Vocês acham que era impossível que ele fosse tentado? Ora, se Satanás soubesse que aquela tentação não fosse verdadeira, ele não ia perder o tempo dele. Jesus, de verdade, ele foi como Adão. Tá? E assim como Adão, ele não tinha natureza pecaminosa. Adão não tinha a natureza pecaminosa. E ele não precisava cair. Diferentemente de nós, que somos pecadores, a gente não tem opção. A gente já nasce inclinado para o pecado. Adão não tinha pecado nenhum. Então a tentação para ele foi uma opção dele decidir dizer não para Satanás e sim para Deus. E ele escolheu seguir Satanás e caiu. Jesus, da mesma maneira, Jesus está ali, ele se fez carne exatamente como nós, mas ele não tinha a natureza, por exemplo, de José, porque o pecado ele é transmitido através do homem e não da mulher. A Bíblia diz, por um só homem entrou o pecado no mundo. Não foi através de Eva que entrou o pecado no mundo, foi através de Adão. Então, o fato de Jesus ser gerado pelo Espírito Santo e Maria, ele tinha a natureza humana, a natureza exatamente igual à natureza de Adão. Porque ele era humano, mas não tinha a natureza pecaminosa. E quando Satanás, no deserto, tenta Jesus, ele está tentando da mesma maneira que ele tentou Adão. Então, é óbvio que Deus sabia, mas nesse texto ele está dizendo, a tentação vai ser real. Se ele desobedecer, vai ser disciplinado. Mas a gente sabe que ele não desobedeceu, né? E por isso que a Bíblia diz que este descendente de Davi seria o rei e seria estabelecido num trono que seria eterno, seria para todo sempre, tá? Então, esta aliança que Deus fez com Davi ainda não se cumpriu. Primeiro, uma casa se refere à dinastia de Davi ou à família real. Hoje não existe mais nenhum descendente de Davi que está governando, mas a partir de Jesus, a casa de Davi voltará a estar no trono e estará eternamente, porque Jesus, o Rei dos Reis, governará por toda a eternidade. Quando ele fala de trono, ele está falando de autoridade local.
tá? E esta autoridade local será em Jerusalém, como o próprio texto diz, porque Jesus governará o mundo a partir de Jerusalém. E por último lugar, fala do reino, se fala ao sistema político, né? No tempo em que ele governará, não será uma democracia, será uma teocracia, será um reino, não será um parlamentarismo, né? Não será uma ditadura, será um governo do Rei dos Reis, e esse reino é a mensagem que nós devemos pregar hoje. E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, gente. Jesus, quando nos mandou pregar o Evangelho, ele não mandou somente pregar o Evangelho da salvação. Esta é a primeira parte, porque ninguém pode fazer parte do reino se não for antes salvo, se não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Mas, meus queridos, saibam de uma coisa: o reino de Deus significa que as leis de Deus que regem o céu devem reger a terra. Então, na verdade, quando Jesus reinar na terra, todas as leis do reino de Deus serão as leis que regerão a terra. E hoje, quando o crente ele prega o evangelho e ele vive, ele experimenta isso, ele vive esse poder, onde quer que ele vá, o reino de Deus começa a ser estabelecido na terra. Amém? Então a sua família é transformada, a sua vida é transformada, o teu trabalho é transformado. Hoje você pode estabelecer o reino de Deus onde quer que você tenha autoridade, influência, ou seja, você pode transformar o ambiente que você está vivendo. Hoje a igreja, quando ela vai e invade o mundo, ela não está simplesmente tirando as pessoas da terra para mandar no céu. Não, ao contrário, ela está salvando aquela pessoa, mas está preparando aquela pessoa para que ela traga para si, em toda a sua área de influência, o reino de Deus. A igreja peca muito, irmãos, quando ela prega somente a mensagem da salvação. A igreja deve pregar a mensagem do reino, e a mensagem do reino é aquilo que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Então, meu querido, eu profetizo na tua vida que quando você se converte, você tem que prosperar. Eu profetizo na tua vida que quando você se converte, as enfermidades, as maldições vão cair na sua vida, vão ser quebradas na sua vida, porque o reino de Deus começa a operar através da tua vida e vai sair para o mundo. A tua área de influência, de atuação, vai começar a mudar o ambiente. Onde existe maldição, terá bênção. Onde tiver erva daninha, vai começar a prosperar. Onde tiver enfermidade, virá saúde. É isso que Jesus nos ensinou. Por isso que ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expulsarão demônios, os sinais acompanharão os que crerem. Vocês estão entendendo? Isso é a autoridade do reino. É isso que Jesus diz para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, isto vai acontecer de maneira plena no milênio, mas tem que começar a acontecer agora. Entendam uma coisa, meu querido: os primeiros cristãos, eles representavam o Jesus que tinha morrido, o Jesus que era o Cordeiro de Deus. Mas os cristãos do fim dos tempos, eles representam o leão da tribo de Judá, aquele que ruge e todos estremecem, aquele que é rei dos animais. No caso de Jesus, é o rei dos reis, o rei de todo o universo. Então entendam uma coisa: quando fala da aliança com Davi, fala do reino de Deus sendo estabelecido. Mas a igreja é quem vem antes, é o arauto, é aquele que tem a mensagem profética, é aquele que começa a estabelecer as bases desse reino. Então eu quero profetizar: se você é pastor de uma igreja, se a tua igreja não está crescendo, comece a profetizar, comece a chamar o reino de Deus na tua vida, na tua igreja. A tua igreja vai crescer, a salvação vai acontecer, a libertação vai acontecer, os enfermos vão ser curados, em nome de Jesus. Eu profetizo agora no Brasil um grande avivamento, e o avivamento que não vem somente com a mensagem da salvação. A nossa mensagem é do reino de Deus, de estabelecer os reinos de Deus, estabelecer as estacas do reino de Deus. E onde o reino de Deus está, meus queridos, Satanás perde o poder, Satanás foge. É por isso que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a igreja avançando para implantar o reino de Deus. Esta promessa que o Senhor fez para Davi, ela é incondicional.
Deus está dizendo: Davi, a sua descendência levantará a minha casa, a tua casa, os teus descendentes, o teu descendente desta casa terá uma dinastia extraordinária. Ele vai sentar no trono. Isso tudo só cumprirá plenamente quando Jesus estiver governando de Jerusalém no milênio, e por isso o milênio não é só um reino espiritual. Hoje Jesus governa no coração dos crentes, governa, mas queridos, se você olhar para o redor, ao redor você vai ver que Jesus não está governando o mundo. Este mundo jaz no maligno, esse mundo cada vez mais tem se tornado pior, mas eu não estou aqui para profetizar o caos, porque a igreja, enquanto está na terra, ela tem poder e autoridade para resistir. Mas entenda uma coisa, a resistência da igreja não é aquela coisa de eu ficar escondido assim, né, com um escudo, dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, não deixe esse demônio entrar na minha casa. Não! Quando Paulo fala sobre isso, ele pensa no exército romano que marchava em cunha, que ele ia invadindo os territórios e que ele ia empurrando para trás o inimigo não conseguia resistir o seu avanço. Então a igreja vai avançar, a igreja vai conquistar, a igreja vai transformar, porque ela vai amarrar os demônios, aqueles que estão dominando. Quando a Bíblia fala dos dominadores desse mundo, no grego é cosmocrator, krator vem de poder, né? Democracia, e cosmos fala do cosmos, não só do mundo visível, mas do mundo invisível. A Bíblia diz que nós temos autoridade sobre esses dominadores, e a igreja tem que avançar, estabelecer estacas, começa a profetizar a palavra de Deus, começa a declarar a sua saúde, começa a declarar a vitória, começa a declarar a autoridade para você invadir as trevas, começa a declarar a transformação da tua casa, a transformação da tua igreja, a transformação da tua cidade, a transformação da nação brasileira. Porque, querido, quanto mais o evangelho avança, mais o poder de Deus é estabelecido. Um dia, Jesus Cristo governará neste mundo, e este mundo será um mundo como Éden. Mas enquanto a igreja está aqui, nós não estamos aqui para fugir, nós estamos aqui para avançar. E é por isso que Jesus usa aquela parábola das minas. Aqueles que trabalham nas minas, no tesouro que ele deu, enquanto está neste tempo em que ele está ausente. Quando ele voltar, eles serão colocados e postos com autoridade sobre 10 cidades. Vejam que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Tudo porque Deus prometeu. Então, em terceiro lugar, quando fala deste reino, eu vejo que a igreja hoje está pecando um pouco, porque não está pregando a mensagem completa, prega só a mensagem da salvação, e uma mensagem que faz o indivíduo ter vontade de sair desse mundo e ir embora para o céu, quando na verdade o nosso futuro é na terra, irmãos. Por quê? Porque quando descer a Nova Jerusalém, ela descerá sobre a terra. O céu estará na terra, porque céu é o lugar onde Deus está. Então é muito importante que você entenda, quando terminar o milênio, quando vierem os tempos eternos, eu ainda vou falar sobre isso, a Nova Jerusalém estará na terra e os céus serão aqui na terra. Então vejam que Ezequiel, capítulo 37, de 22 a 25, Deus promete a Davi: farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles, Jesus. Nunca mais serão duas nações. E aqui está falando de Judá e de Israel, porque depois que Salomão morreu, né? Quando Reoboão, seu filho, assumiu, ele ouviu os seus amigos, impôs mais impostos pesados, e houve uma guerra civil, uma cisão com Jeroboão, o capitão de Israel. 10 nações foram para o norte e nunca mais voltaram a ser uma só nação. E as duas nações do sul, Judá e Benjamim, se tornaram a nação chamada de Judá.
E Deus está falando, farei deles uma só nação nos montes de Israel, e um só rei será sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrar-os-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e eu os purificarei. Assim eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi meu servo será o seu príncipe eternamente. Alguns teólogos chegam a afirmar, gente, porque aqui está falando de Jerusalém, que o próprio Davi, com o corpo glorificado, será o prefeito de Jerusalém. Porque Jesus será o rei dos reis de toda a terra e de todo o universo. Mas Davi será o prefeito de Jerusalém, a autoridade maior da cidade de Jerusalém. Não sabemos, pode ser que aqui, quando ele se refere a Davi, está se referindo ao seu descendente, porque na Bíblia tem algumas vezes que quando ele se refere a Davi, não está falando dele mesmo, está falando do seu descendente. Não sabemos, pode ser que seja o próprio Davi mesmo, governando Jerusalém, mas de uma coisa a gente sabe, isto ainda não aconteceu, e esta foi uma promessa que Deus fez incondicional. Esta é uma aliança incondicional, não dependia do acerto de Davi. Deus falou, eu vou fazer e vai acontecer. Então, queridos, se Deus prometeu, vai acontecer. Amém? A terceira das alianças é a nova aliança, tá? Que está lá em Jeremias 31, de 31 a 34. E esta nova aliança, nós, gentios, já usufruímos, mas Israel, como povo, ainda não. Somente alguns que se convertem. Mas Deus fala que isto aconteceria para toda a nação de Israel. Esta nova aliança fala de perdão dos pecados e Deus perdoará os pecados de Israel. Lá no livro de Zacarias, você tem um momento em que eles olham para os céus e veem Jesus. E eles falam, o que é isso que está acontecendo? O que é essa ferida nas suas mãos? E ele do céu vai dizer, estas são as feridas com as quais eu fui ferido nas casas dos meus amigos. E a Bíblia diz que haverá um grande pranto em Jerusalém. E eles chorarão, e eles se arrependerão, e eles se converterão, e todo Israel será salvo. E, portanto, os pecados serão perdoados. Eles terão a habitação do Espírito Santo, como nós hoje, que já cremos em Jesus, já temos a nossa aliança, a nova aliança, eles terão também, e eles terão um novo coração. Como diz Ezequiel 6, de 24 a 26, no qual Deus inscreverá a sua lei. Então, tudo aquilo que nós, gentios, já temos, os judeus também terão e experimentarão. Então, o milênio, meus queridos, ele é importante, é fundamental de que ele seja um milênio literal para cumprir essas três alianças incondicionais. Aliança com Abraão, aliança com Davi e aliança com toda a nação de Israel, que é a nova aliança. E por último lugar, eu quero dizer que o último propósito do milênio é reafirmar a total depravação da humanidade. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade é que o mundo sempre caminha para o mal porque o homem é pecador. E isso tem que ficar claro, porque quando Jesus vier governar no milênio, pensa num mundo perfeito. Num mundo de graça, de misericórdia, de prosperidade. Satanás está amarrado, não vai ter ninguém para tentar ninguém. Mas as pessoas vão dizer, mas pastor, vai ter pecado no milênio? Queridos, não se esqueçam. Só vai entrar no milênio quem se converteu. Os que estiverem vivos na grande tribulação vão entrar no milênio com o corpo normal. Eles são seres humanos e, portanto, nasceram em pecado e têm inclinação para o pecado. É óbvio que eles não vão ter muita chance de pecar e nem vão ser muito tentados. Mas eles vão casar, vão ter filhos. E quando passarem os 1000 anos, Satanás vai ser solto. E quando ele for solto, ele vai vir seduzir as nações. Então, estas pessoas que viveram
né? Conhece a história, vão viver muito tempo, não vai ter enfermidade. A Bíblia diz que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem, tá? As pessoas vão viver 200, 300, 400 anos fácil. Então, as pessoas vão ter tempo de sobra para saber que Jesus é o rei perfeito. E quando chegar o tempo da tentação de Satanás, ainda assim vai ter gente que vai escolher Satanás. Então isso mostra, gente, que a humanidade é depravada mesmo. A humanidade sempre vai fazer a escolha errada, mesmo tendo as oportunidades certas. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você: tem muita gente que tem 5 filhos, vamos dizer assim, cria igual todo mundo, ensina na vontade de Deus, vai escolher o errado, se afastar de Deus. A Bíblia até promete, né? Ensina o menino que deve andar, que quando ele for moço, ele não se desviará dele. Eu creio que se você ensinou direito a palavra, ele vai voltar um dia, mas ele pode fazer as suas escolhas, ele pode fazer escolhas erradas, e essas escolhas muitas vezes vão trazer consequências. Então, às vezes dentro de uma mesma casa, você vê um filho que ama Deus, que é obediente, e o outro que é da pá virada, entendeu? Porque isso mostra que, de fato, a humanidade é depravada, a total depravação do homem, que é uma das teorias, né, ou uma das doutrinas da teologia reformada, é verdade. Então, um dos propósitos do milênio é isto: dar a oportunidade do homem ser governado por Jesus e depois fazer escolha. E alguns vão escolher Satanás e por isso vão ser lançados juntamente com ele no lago de fogo. Então, no final do milênio, Satanás é solto, e eu quero então ler o texto aqui de Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, e discutir com vocês aqui, na verdade, explicar o texto. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Ou seja, por 1000 anos, Satanás está amarrado, não vai, ser inoportuno, não vai ser o tentador para ninguém. Mas o texto continua dizendo: depois disto, é necessário que ele seja solto. Pouco tempo, não vai ser muito tempo. E os versos 7 a 10 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e do enxofre, onde já se encontraram nossa besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A gente vê aqui, queridos, 3 estágios, portanto, nesta rebelião de Satanás. O primeiro, ele é preso, tá? Por 1000 anos não pode seduzir ninguém. O segundo estágio, ele é solto e sai seduzindo, né? E para chamar as nações para se rebelarem contra Deus. E a Bíblia diz que o exército que ele forma é como as areias do mar, vai ser numerosíssimo, né? Ou seja, apesar de toda a manifestação da glória de Deus, da bondade, da graça, da misericórdia de Jesus, vai ter uma multidão inumerável que vai se aliar a Satanás, tá? E por último, então, cai fogo dos céus, ele é destruído, ele é lançado imediatamente lá no lago de fogo e de enxofre, onde já estão os 2 primeiros moradores, né, que é o falso profeta e o anticristo, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra, e ele vai ser então atormentado para o resto da eternidade. Aí você vai me perguntar: mas pastor, e as pessoas que se juntaram a ele? Calma, elas primeiro terão que passar pelo juízo final, e aí depois todas essas pessoas que se rebelaram vão ser lançadas no lago de fogo. Mas quanto a isso, eu não vou falar com vocês agora. Por quê? Porque na próxima mensagem eu falarei sobre
o juízo final e sobre os tempos eternos, sobre a Jerusalém, a nova Jerusalém, e vai ser maravilhoso esse tempo que vamos passar juntos. Amém? Um beijo grande no teu coração, muito obrigado por estar compartilhando esses vídeos, compartilhe, ouça várias vezes, se tiver dúvida, comente e eu vou falando sobre isso nas próximas mensagens, tá bom? Amo vocês, espero que essa mensagem do milênio tenha sido elucidativa para todo mundo. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.